Estamos aqui para a gravação do nosso trabalho de física, do professor Maurício José Rodrigues, de física do segundo ano, que envolve o assunto de termologia. Aqui está a minha equipe, Marco, Julian, e os membros do nosso grupo irão falar um pouco sobre o processo utilizado aqui. a temperatura do recipiente chegou a 57 graus Celsius, mas dependendo da temperatura que o sol proporcionar, pode ultrapassar 57 graus Celsius ou menos do que isso. Apenas uma parte da água sofreu calor latente e assim mudando seu estado físico. O restante da água sofreu apenas calor sensível, mudando apenas a temperatura. Usamos papel alumínio na construção do nosso trabalho para que os raios solares reflitam no foco onde está localizada o recipiente com a água. Nós utilizamos também o plástico transparente para quando os raios solares baterem no alumínio que refletirem para o foco, o papel ajude na absorção do calor e na permanência dele, criando assim uma espécie de estufa. Vamos começar a nossa parte de cálculos do grupo de Física Forno Solar. Quantidade de calor sensível em nosso trabalho. Sabendo que a equação de calor sensível é dada por Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura na escala que nós trabalhamos, foi dito que Q igual a 0,6, que é a massa, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura em Celsius, que é de 57 menos 7, chegamos ao resultado de que o calor específico, o calor sensível em nosso trabalho é de aproximadamente 18 calorias. Temperatura em Kelvin. Sabendo que a equação da temperatura em Kelvin para a escala de Celsius é de temperatura em Kelvin igual temperatura em Celsius, variação de temperatura em Celsius, mais 273, dizemos que TK é igual 57 menos 27 mais 273. Resolvendo o que está em parênteses, TK é igual a 30 mais 273. Calculamos que aproximadamente a temperatura em Kelvin é de 303 Kelvin em nosso trabalho. Capacidade térmica. A capacidade térmica é dada pela seguinte equação. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor sensível sobre a variação de temperatura da escala que foi trabalhada. Então, capacidade térmica é igual a 18 calorias sobre 30 graus. A capacidade térmica é aproximadamente igual a 0,6 calorias por grau Celsius. Cálculo da variação em Fahrenheit. O cálculo da variação em Fahrenheit é dada pela igualdade entre a variação de temperatura em Celsius dividido por 5 igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Substituindo valores na fórmula, dizemos que a variação de temperatura em Celsius é igual a 30, ou seja, 30 dividido por 5 igual a variação em Fahrenheit que a gente quer descobrir sobre 9. Então, variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 9 vezes 6. Já foi feito por meios por extremos. Então dizemos que variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 54 Fahrenheit.